Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Rutineia e nós vamos falar hoje sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. A legislação que fundamenta o ensino fundamental de 9 anos é a Lei 11.274 de 2006 e o que dá as diretrizes é o parecer do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, número 11 de 2010. Então, o que se tem a dizer desse ensino fundamental de 9 anos? Bem, é a Lei 11.274 de 2006 e o que ela traz? Ela amplia a duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Então, quando vamos revisitar a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós vemos que o ensino fundamental ele terá a duração de 8 anos, mas com a possível ampliação para 9. E essa ampliação ela ocorre a partir de 2008, 2006, minto, né, no meu município de Franca, que foi a partir de 2008. E o que ela sugere? A matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade. E qual a justificativa, né, do poder público para isso? Em 2006, estávamos ainda regidos pelo Fundef, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. E o Fundef, ele financiava apenas o ensino fundamental. Então, a oferta da educação infantil, ela se restringia aos municípios que tinham a condição de manter a sua educação infantil. Então, a criança de 6 anos, para muitos municípios, não era novidade ela estar na escola. Ela estava na pré-escola, creches eram muito poucas, né? Nesse panorama aí de 15, 16 anos atrás, creches muito poucas e pré-escolas. E havia municípios em que não havia essa pré-escola. Então, justifica-se a criação do ensino fundamental de 9 anos como uma oportunidade de democratização do ensino para aquelas localidades em que o poder público não podia financiar a educação infantil. Então, a matrícula obrigatória a partir de 6 anos é imputar aquelas crianças mais um ano de escolarização, já entendendo a pré-escola como uma escolarização. E o que pede esse ensino fundamental de 9 anos? Um novo olhar, implica a elaboração de um novo currículo e um novo projeto pedagógico. Quais os fundamentos disso? Já falei um pouco. O direito à educação, que muitos não tinham antes dos 7 anos, devido ao fato de o poder público possuir verbas para ofertar somente o ensino fundamental. O compromisso com a educação e uma qualidade social. Porque quando se retira a criança da escola, não é um compromisso somente educacional. Quando se retira a criança da rua e se insere na escola mais cedo, não é um compromisso somente com a educação, mas com a questão social de uma criança que está fora da escola, vulnerável aí a uma série de questões. E isso obriga a ter uma definição de qualidade. Então, essa educação é vista como um direito. Como assim? Então, a educação é um direito civil, porque ela é garantida pela Constituição brasileira como um direito independente da condição social, econômica ou cultural. Então, o poder público ele precisa ofertar a educação para os indivíduos. E como que ela é um direito social? Os direitos sociais eles dependem da ação do Estado para serem concretizados. Existem as escolas particulares, sim, mas o poder público tem a obrigação de oferecer educação de qualidade para os seus contribuintes, né? Os munícipes, as pessoas que pagam impostos para sustentar a nação, o Estado, o município. E nesse sentido, os direitos civis, políticos e sociais, eles focalizam direto ou indiretamente o tratamento igualitário entre as pessoas e
A ideia é que a diferença, né, o trabalho com a diferença não se torne uma exclusão. Ou seja, tudo que é feito nesse sentido, ampliar um ano na escolarização e outras questões, é para que as pessoas sejam incluídas na sociedade e não excluídas. Então, como seria essa questão da educação com qualidade social? A gente vê que o ensino fundamental ele sempre esteve presente nas diferentes modalidades de ensino. Quais as modalidades de ensino? Educação de jovens e adultos, educação à distância, educação profissional, educação especial, educação indígena, quilombola, educação de assentamentos. Todas essas modalidades sempre contaram com o ensino fundamental. Algumas estão presentes na educação infantil, por exemplo, educação à distância. Não está presente na educação infantil, mas pode estar no médio. Educação indígena não tem também, né? E geralmente no médio o indígena vem cursar fora da sua aldeia, né? Não conheço todas aí as localidades, mas nem sempre tem o ensino médio também. E a gente vê que por conta disso, né, o ensino fundamental está presente em tudo, mas no nosso território nacional, nem sempre todos têm a possibilidade de concluir essa etapa. Então, o que, que se propõe? Metas de qualidade para superar esse quadro e avançar em outras etapas, como educação infantil e ensino médio. Então, 2006, com a promulgação do ensino fundamental de 9 anos, só se financiava fundamental. E a partir daí, dessa obrigatoriedade de ampliação do ensino fundamental, com a lei do Fundeb, a partir de 2007, que financia educação infantil e ensino médio, se amplia a democratização da oferta do ensino. Então, e essa oferta, né, ela implica numa constante busca pela qualidade. E essa qualidade, ela termina também com uma questão de respeito aos direitos humanos de ter aquela proposta de educação. Mas a gente está falando de educação, de qualidade de educação hoje. Como que era isso nas décadas anteriores? Olha como é importante essa questão social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a data dele é de 1990. E o que tinha antes disso, né? Então, a partir de 90, começa esse respeito, essa insistência, esse zelo do Estado pela criança estar na escola. Antes, se zelava por um bom funcionamento. O alunado, ele era absolutamente elitizado. Nós vemos até o boom hoje do crescimento, do oferecimento de escolas particulares. Por quê? Porque os pais não querem colocar seus filhos na pública alegando uma má qualidade. Mas não é uma questão de má qualidade. Hoje a escola atende todos. E esses todos envolvem aqueles que têm dificuldade, aqueles de baixa renda. Todas as pessoas têm direito à escolarização e não apenas aquele público elitizado de décadas atrás. Então, década de 80, 90, para trás, tinha poucos parâmetros para distinguir o projeto educativo, porque a escola era uma escola de elite, havia sorteio para ensino médio, por exemplo, né? Não era para todos mesmo. E quando o aluno saía ou faltava, ninguém ia atrás dele, como temos hoje políticas de busca ativa para o estudante que não está frequente à escola. Proposta de qualidade. Primeiro, uma intersetorialidade nas políticas públicas. Se a educação está vista como um direito social, ela tem que estar interligada a outras políticas, como a própria política de assistência e a própria política de saúde. Vou dar um exemplo. A criança com deficiência, por vezes, ela recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Então, quem recebe o BPC, ele não é cadastrado somente no setor da educação, ele é cadastrado na saúde, na assistência e acompanhado por esses setores. Então, deve haver um diálogo aí entre a escola e outros setores que atendem essa criança. Né? Então, nessa proposta de qualidade de educação, são envolvidas essas políticas universais que são dirigidas a todos, sem requisito de seleção.
Então, é um momento que é uma sustentação de políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Então, uma dessas políticas reparadoras é o ensino fundamental de 9 anos. O ensino fundamental de 9 anos seria como as cotas raciais, claro que com objetivos diferentes, uma ação afirmativa, ou seja, uma ação que visa garantir direitos de quem nunca foi reconhecido pela sociedade como um sujeito de direitos. E quais os princípios norteadores do ensino fundamental de 9 anos? Olha, a construção de uma sociedade justa, embasada em valores éticos. Quais valores éticos? Justiça, solidariedade, liberdade, autonomia e respeito à pessoa humana. Valores políticos, reconhecimento de direitos e deveres de cidadania, respeito com o bem comum e preservação do regime democrático. E valores estéticos, relacionados ao cultivo da sensibilidade, valorização das expressões artísticas, exercício da criatividade e principalmente um estudo com foco na cultura brasileira. Como que é essa matrícula no ensino fundamental de 9 anos? No primeiro ano, ingressam as crianças com 6 anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que ela está matriculada. Quem completa 6 anos após 31 de março deve ser matriculado na educação infantil, na pré-escola. E essas crianças devem ter uma carga horária de 800 horas relógio, distribuídas em 200 dias letivos no ano. E como seria a ampliação dos objetivos da escola referente ao alunado quando esse alunado entra mais cedo na escola? Primeiro seria uma detecção da necessidade de enfrentamento de problemas sociais na escola. Então, a escola antes um ambiente preservado, em que só ia o elitizado, agora ela está envolvida nas questões sociais aí da sociedade. Desculpe o pleonasmo. O professor, muitas vezes, ele se frustrava por meio de práticas que não surtem efeito. Por quê? Às vezes o professor levava toda aquela sua aula preparada, embasado numa boa didática, mas aquele aluno não tinha cabeça para aprender o melhor daquela aula. Por quê? Ou ele tinha problemas de saúde, problemas sociais, problemas fora da escola que atrapalhavam o seu desempenho. Então, o que se propõe para isso? A articulação da escola com o Conselho Tutelar e a toda a rede de apoio socioassistencial, para, em casos de necessidade, poder encaminhar aquele aluno para outros serviços. E a oferta desses serviços o auxiliam no rendimento escolar. É um reforço escolar? Claro que não. Não vai se tratar lá de questões pedagógicas junto ao psicólogo, ao assistente social, ao profissional de saúde. Mas o ato de resolver essas questões auxilia a criança no seu desempenho escolar, porque ela se resolve em outras partes e tem mais, vamos dizer assim, cabeça para estar na escola. E isso leva a escola a ter uma articulação muito maior com a família e a comunidade em que aquele aluno está inserido.